melhor hora para ir para a maternidade? Essa é uma questão muito comum que eu ouço aqui no consultório e por isso eu decidi vir aqui até o canal para contar para você, né? Quando a gestação vai chegando ao final e essa mulher está a termo, o que significa a termo? Significa que o bebê está pronto e não é mais um neném prematuro. E isso acontece entre 37 e 42 semanas de gestação. Ou seja, dentro desse período, ou seja, 5 semanas de 37 a 42 semanas, esse bebê pode nascer, ou seja, ele vai ficar pronto para vir para o mundo e quando ele estiver pronto, o trabalho de parto vai começar, né? E o trabalho de parto ele pode começar de duas formas. E é aí que você precisa entender para saber que horas ir para a maternidade, né? Então, o trabalho de parto ele pode começar primeiro com as contrações. Então, você vai sentir as contrações. Se você não sabe como é uma contração, eu te convido a seguir aqui no canal, ver os outros vídeos que eu já contei como funcionam as contrações e como é essa dor, tá? Para você entender certinho. Mas as contrações, resumidamente, são as sensações dolorosas que você vai sentir com ritmo. Então, elas vão começar a ritmar, então você vai ter uma contração, ou seja, uma dor intensa de tempos em tempos. Então, se você tem uma dor agora, daqui 10 minutos outra, depois de 10 minutos outra, e esse intervalo vai ficando cada vez mais próximo, isso é sinal que o trabalho de parto está começando, tá? E lembre-se de não confundir com pródromos. Se você não sabe o que são os pródromos, que parece trabalho de parto, mas não é, te convido a assistir aqui no meu canal um vídeo sobre os pródromos para você entender, tá certo? Então as contrações começaram e elas estão cada vez mais ritmadas, ou seja, a dor está cada vez mais forte e o intervalo entre uma e outra está cada vez menor e essa contração está durando mais tempo. E então, que horas ir para o hospital? Então tudo vai depender se você tem uma equipe particular ou se você vai para o plantão. Se você tem uma equipe particular, você pode falar para essa equipe vai estar com você, geralmente na sua casa, no início do trabalho de parto. Agora, se você não tem uma equipe e você vai para o plantão, o ideal é que você vá quando as contrações estiverem ritmadas, ou seja, com intervalos iguais, tá? De preferência, quando elas estiverem durando mais ou menos 3 minutos. Então, você tem uma contração agora, daqui 3 minutos você tem outra, daqui 3 minutos você tem outra e assim por diante. E com duração de 1 minuto. Então, pensa comigo, você tem uma contração agora que vai durar 1 minuto. Aí você tem um intervalo de 3 minutos. Aí uma contração que vai durar 1 minuto. Intervalo de 3 minutos e assim por diante. Então, quando você chegar nessa fase, é a fase ideal para você ir para o hospital, tá certo? Claro que desde que tudo esteja bem. O que significa tudo estar bem? Você não ter perda de sangue, você não ter o rompimento da bolsa que eu vou falar aqui e o bebê estiver mexendo e você estiver bem, sem nenhum outro sintoma como febre, tontura, tá certo? Isso numa situação normal. Se você tiver algum outro sintoma que você acredita que não está normal, essa é a hora de ir para a maternidade, não precisa esperar. Combinado? Se você tem um sangramento intenso que corre pelas pernas, se você não percebe o bebê mexer, se você está com febre, se você está sentindo muito mal-estar, se você tem tontura, se você está sentindo um cansaço muito intenso, além do normal, então você sim deve procurar ajuda. Do contrário, se você se sente bem e é só o trabalho de parto que iniciou, né, você pode ir quando você entrar na fase ativa, uma contração a cada 3 minutos, tá certo? Lembra no começo do vídeo que eu falei que a gente pode começar o trabalho de parto de duas formas? Uma é com as contrações e outra é com o rompimento da bolsa, né? Então, a partir do momento que romper a bolsa, né, o famoso a bolsa estourou, ou seja, vazou aquele líquido claro
né, que você não tem controle, parece xixi, mas você não consegue segurar e aí você vê que realmente é a bolsa. Ele tem um cheiro de água sanitária, mais ou menos, tá? E em geral o líquido deve ser de cor clara, então é legal que você observe a cor do líquido, tá certo? Então, se romper a bolsa, temos duas opções. Se você tem uma equipe particular, você vai avisar essa equipe para que ela possa te avaliar. Se você for para o plantão, então é importante que você vá para a maternidade. Mesmo se romper a bolsa e não tiver contrações, é importante que vá para a maternidade para que o seu bebê seja avaliado. Mas claro, não precisa sair correndo desesperada, tá? Você pode se arrumar, tomar um banho, comer alguma coisa e ir. Mas observa sempre se o líquido estiver claro e se o bebê está mexendo e se não tem presença de sangue. Então você vai com tranquilidade. Agora, se você viu que o líquido está meio esverdeado, saiu um pouquinho de sangue ou o bebê não está mexendo, então pode ir para o hospital agora, tá certo? Lembre-se, na dúvida, sempre vá para o hospital. Não fique em casa sem assistência, não fique em casa se você perceber que alguma coisa não está caminhando bem. Tá? Eu sempre digo que é melhor errar por precaução. É melhor você chegar no hospital, ser avaliada e o médico falar, olha, não é trabalho de parto, volta para casa e você volta para casa em paz para guardar o trabalho de parto, tá? Do que você ficar em casa sem segurança. Combinado? Esse vídeo não é um vídeo para você seguir certinho, quando eu digo seguir certinho, tipo esperar a cada 3 minutos, porque o parto é uma situação imprevisível e a gente tem que olhar muitos outros sinais. Aqui é para você ter realmente uma ideia se tudo estiver bem. Lembrando que cada gestação é uma, temos gestações de alto risco que as condutas podem ser outras, mas siga sempre a observação do seu obstetra e siga sempre as orientações dele. E lembrando que, no caso de dúvida, se você não tem certeza ou não tem segurança de ficar em casa, não fique em casa sem assistência. Procure uma maternidade para ser avaliada. Lembrando que é melhor voltar para casa, tá? E esperar o trabalho de parto começar do que ficar em casa sem segurança. Combinado? Então é isso. Se você quiser, deixa seu comentário aqui para mim que eu respondo logo em seguida e espero que o meu vídeo tenha contribuído para que você tenha a melhor experiência de nascimento possível. Um beijo grande e até a próxima!